Aí, amigos e amigas, voltando a falar sobre as formas de pagamento indireto, ficamos de retomar aqui a partir da dação em pagamento. Essa é uma situação, em termos práticos, relativamente simples, relativamente útil às partes e relativamente comum. Na dação em pagamento, pode não parecer, mas é bem literal essa expressão, é bem explicativa do que acontece aqui. Nós temos um devedor que não quer ou não tem condição de cumprir a obrigação tal qual ela originalmente foi pensada, mas ele então propõe ao credor, ou até o próprio credor propõe isso para o devedor, mas é importante que haja consenso entre credor e devedor, seja quem quer que tenha proposto aqui, fica combinado que a dívida, que a obrigação vai ser extinta com a entrega de uma outra vantagem, de uma outra prestação para o credor. Então, por exemplo, Joaquim deve para Paulo 10 mil reais. E aí ele tem que pagar isso, tinha que ter pago isso até ontem. A dívida venceu ontem. Joaquim não tem dinheiro. Ele se comprometeu a dar 10 mil reais, ele não tem esse dinheiro, venceu ontem. Aí Paulo diz: olha, Joaquim, vou ter que te cobrar em juízo, eu preciso disso, tal. Aí o Joaquim propõe ao credor dele: olha, eu não tenho 10 mil reais, mas eu tenho uma moto que vale isso. Você quer receber a moto em pagamento da dívida pecuniária? Eu sei que você estava esperando dinheiro, mas se você quiser, eu te entrego essa moto em dação em pagamento. Se o credor concordar, ok. Então é feito um documento de dação em pagamento que vai extinguir a obrigação original. Então aqui nós temos como requisito, né, de existência da dação em pagamento que haja uma dívida vencida entre as partes, que haja um acordo entre credor e devedor de cumprir a obrigação de uma nova maneira e que a prestação originariamente devida e a prestação que está sendo oferecida em substituição sejam de natureza diferente. Volto ao exemplo que eu dei aqui agora. Eu estava pensando numa obrigação originalmente pecuniária e, no exemplo, ela foi substituída por uma obrigação de dar coisa certa. Tudo bem, a obrigação pecuniária também é uma obrigação de dar, né? Mas o dinheiro ele é um bem infungível. Ele tem uma liquidez que outros bens não têm. Então, há uma diferença entre a obrigação pecuniária, ainda que ela seja a obrigação de dar, uma obrigação de dar coisa certa, né, em torno de um bem específico. Podemos pensar também em alguém que troca uma obrigação de dar por uma obrigação de fazer, né? E podemos pensar vários outros exemplos que envolvam obrigações de natureza distinta. Reunidos esses três requisitos, todos eles presentes, a dação em pagamento vai se desenvolver. Ah, mas e se o devedor entrega para o credor, por exemplo, um objeto que depois se descobre que era um objeto roubado e que aí o credor tem que devolver esse bem para o dono original? Bom, isso é a chamada evicção. Quando alguém tem que receber um bem, tem que devolver esse bem para uma outra pessoa, que por decisão judicial, porque se descobre depois que aquele bem não era de quem entregou, na verdade era de um terceiro. Ocorre evicção e se a coisa dada ao credor em dação em pagamento sofrer evicção, diz o artigo 359 do Código Civil que a obrigação original é restabelecida. Vou manter o meu exemplo aqui. O Joaquim, em vez de pagar 10 mil reais para o Paulo, que é o que ele devia, ele oferece uma moto. Paulo aceita, Paulo recebe a moto, mas aí depois descobre que essa moto era roubada. E nem foi Joaquim que roubou, não. Joaquim também foi vítima de alguém lá atrás, de um falsário. Mas fato é que tudo foi descoberto. Agora a polícia foi lá, apreendeu aquela moto para devolver para o dono original. Houve então a evicção da coisa dada em pagamento. Vai se restaurar a obrigação original. Joaquim vai ter que pagar os 10 mil reais corrigido e com juros
para Paulo. Novação. Novação acontece quando, ou é uma forma de extinção de uma obrigação, mediante o estabelecimento de uma outra obrigação que a substitua. Quer dizer, Paulo deve para Manuel uma obrigação de fazer. Vamos imaginar que Paulo se comprometeu a fazer. Paulo é um artista, se comprometeu a fazer um show para. Esqueci o nome da outra pessoa do exemplo aqui. Sei lá, acho que era Pedro, né? Paulo se comprometeu com Pedro numa obrigação de fazer. Pedro é produtor de shows, então ele contratou Paulo. Paulo vai fazer um show ali e a bilheteria vai ser de Pedro. Beleza, isso aí acontece o tempo todo. Mas aí, por algum motivo, Paulo não quer, não pode, enfim, ele não vai cumprir a obrigação, ou ele está com outro plano na cabeça, sei lá, ele recebeu uma proposta de fazer uma turnê no exterior e tal. Então, pô, mas eu já tenho esse contrato com o Paulo, com o Pedro, sei lá, já tenho esse contrato com o produtor aqui. Eu não quero descumprir o contrato, eu quero ir fazer minha turnê com as minhas obrigações todas em dia. Mas como é que eu faço? Para eu cumprir a minha obrigação, eu teria que ficar aqui e fazer o show. A não ser que o meu contratante aqui, o produtor, eu já esqueci o nome, ele aceite uma inovação. Por exemplo, que eu arrume um outro artista que assuma essa obrigação e que negocie com o produtor um outro show, outra coisa, outro pagamento, tudo em substituição ao meu. Vejam, esse exemplo que eu dei de uma novação subjetiva, troca do devedor. Mas a novação ela pode ser pela troca do credor também, em algum caso em que isso se mostre possível. A novação pode ser objetiva, quando as partes são as mesmas, mas troca-se o objeto da prestação. E a novação pode ser, inclusive, mista, quando você troca objeto e você troca os sujeitos da obrigação. E veja, assim, ela é diferente também da assunção de dívida. Não estou falando de alguém que está assumindo a obrigação do artista, até porque a obrigação de fazer, nesse caso, ela é personalíssima. Não tem como um artista pura e simplesmente ser substituído por outro. Pelo menos não em geral, né? A gente sabe que tem alguns artistas que são impessoais, né? Tipo, Patati Patatá, parece que tem aquela dupla de palhaços, né? Que fazem shows infantis. Parece que tem várias duplas aí no Brasil afora que cumprem os shows contratados. Mas é um caso específico, que são artistas que fazem shows caracterizados. Você não vê o rosto dele. É o personagem mesmo que faz o show. Mas vamos imaginar um show de comédia de um artista conhecido. Não, é uma obrigação personalíssima. Tem como alguém contratar o Fábio Porchat para fazer um show e no dia lá chega o Gregório do Vivier. Ah, mas eles são amigos, eles são humoristas até com estilos parecidos. Ok, mas o show é diferente, o artista é diferente. Então não dá para fazer uma assunção de dívida num caso como esse. Mas é possível que haja a novação. Notem, não há como a novação ocorrer extinguindo a obrigação anterior sem que haja concordância das partes, né? Então está aí um requisito básico. Né? Vamos manter o exemplo aqui. O Fábio Porchat foi contratado para fazer um show no dia 20 de novembro, mas de repente surgiu uma outra coisa para ele fazer e ele fala: Poxa, eu quero não fazer esse show, mas eu não quero descumprir a obrigação. Eu quero então achar um meio do meu credor, do meu contratante ficar satisfeito, mesmo sem que eu dê o show. Então ele não pode impor a troca, dizer, ó, credor, ó, o meu amigo Gregório vai tomar o meu lugar, vai fazer o show no meu lugar. Não. A obrigação é personalíssima.
Se simplesmente aparecer outra pessoa lá no dia, isso vai ser considerado descumprimento da obrigação. Mas pode, nesse exemplo, Fábio Porchat propor ao contratante dele que, ao invés do show dele, um outro artista faça um show com outras circunstâncias, com outras combinações. Notem a diferença disso também para a subrogação. Você não tem só a pessoa do devedor sendo substituída, mas você tem toda uma renegociação da relação obrigacional. Ainda que neste exemplo aqui, o objeto da obrigação, a obrigação de fazer, se mantenha, mas um novo devedor vai importar em talvez um novo horário, um novo local onde esse show vai ser dado, talvez até um novo valor de pagamento, enfim. Fato é que, neste meu exemplo, Fábio Porchat procuraria o seu contratante e diria: olha, contratante, eu estou com essa situação aqui, eu queria, no dia 20 de novembro, eu preciso estar em outro lugar, mas eu não quero romper a obrigação com você. Vamos fazer uma novação? Tem aqui o meu colega aqui, que é comediante também, ele está disposto a fazer um show no meu lugar, você combina com ele como é que esse show vai acontecer e a gente celebra, então, um instrumento de novação, por meio da qual a sua combinação contratante com o meu colega Gregório substituirá a sua combinação comigo. Feita a novação, estando todas as partes de acordo, ela extingue a obrigação original, ao mesmo tempo que cria uma nova obrigação. Então, precisamos, para que haja novação de uma obrigação original, da negociação de uma nova obrigação, que vai substituir a anterior, que todas as partes que estejam combinando isso sejam partes capazes, estejam de livre e espontânea vontade, e que haja não apenas um intuito ali de combinar uma saída para a obrigação original que não pode ser cumprida, mas a intenção clara de substituir a nova obrigação, substituir a obrigação anterior pela nova. É o que se chama de intenção de novar. A gente só vai entender que houve inovação e que a obrigação original foi extinta se ficar claro no documento ali, ou nos documentos que confirmem a inovação, que as partes não só combinaram aquilo livremente, mas como elas tinham de fato a intenção de trocar uma nova relação obrigacional pela anterior. Repetindo, estou dando aqui muito exemplo de uma novação subjetiva, em que há a troca do devedor, mas você pode ter uma novação com a troca do credor, você pode ter uma novação com a troca de ambas as partes, você pode ter uma novação com a troca do objeto da obrigação. Então, as possibilidades aqui são variadas, mas o que não pode faltar é a intenção livre de realizar essa novação. Aí o artigo 320 comenta isso que eu havia estabelecido. A novação pode ser quando um novo devedor contrai com o mesmo credor a obrigação, quando o mesmo devedor contrai com um novo credor uma obrigação substitutiva, quando uma nova prestação é combinada. Importante aqui é atentarmos para o que diz o artigo 367, que uma obrigação anulável não pode ser substituída por novação. Ou melhor, né, uma anulável pode ser substituída por novação, obrigações nulas ou já extintas é que não podem. Então a novação pode valer até para isso. Alguém percebe que está numa relação obrigacional passível de ser anulada, então procura o devedor ou procura o credor e propõe a novação até para eliminar essa anulabilidade. Agora, uma obrigação que seja nula, por exemplo, uma obrigação que decorra de simulação, uma obrigação que tem objeto nulo, por exemplo, ela não pode ser validada, ela não pode ser substituída por novação. Então, quero o código evitar que alguém oportunisticamente queira
eliminar uma obrigação nula e colocá-la no lugar por novação uma nova. No caso de anulável, isso é até possível. Nula ou extinta, não há essa substituição. Vamos lembrar que uma obrigação é anulável quando celebrada mediante erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, quando celebrado por uma parte relativamente incapaz, entre outras hipóteses. Uma obrigação é nula quando celebrado por uma parte absolutamente incapaz, quer dizer, menor de 16 anos, sem assistência, né, sem ser um menor emancipado, ou por exemplo, simulação. Simulação é causa de nulidade. E o 364 traz também uma informação relevante para a gente. A novação, quando realizada, extingue os acessórios e garantias da dívida original, a não ser que as partes tenham combinado diferente. Compensação, uma forma de extinção de obrigação também, quando se percebe que o devedor daquela obrigação é credor da mesma parte em uma outra obrigação. Quando, então, as mesmas pessoas são credores e devedoras reciprocamente em obrigações distintas. Nesse caso, as obrigações podem se compensar. Nesse caso, as obrigações vão ser compensadas. Uma extingue a outra no limite em que elas, na medida em que elas se compensam. Então, vamos lá, um exemplo. Eu devo para o meu irmão. Vou dar exemplo de obrigação pecuniária que é sempre fácil de visualizar. Eu devo para o meu irmão 10 mil reais. Vamos imaginar isso. Estou devendo para ele 10 mil reais, ele me emprestou esse dinheiro, e aí ele. Beleza, tô devendo, ainda não paguei. Um belo dia, um final de semana, ele pede meu carro emprestado, eu empresto, e ele, numa barbeiragem grande, bate o meu carro por culpa dele e me causa um prejuízo de 10 mil reais. Por coincidência, o meu irmão, então, me passa a dever exatamente a mesma quantia que eu devia para ele. Aí, essas duas obrigações, elas podem se compensar. Meu irmão me procura e fala, nossa, Ricardo, desculpa, eu bati seu carro, eu levei na oficina, o orçamento aqui é de 10 mil reais, então eu estou te devendo uma indenização de 10 mil reais. Eu posso virar para ele e dizer, olha, lembra que eu também te devo essa mesma quantia? Vamos compensar as nossas dívidas. A minha dívida com você será extinta porque compensada com a sua dívida comigo, que também será extinta. As obrigações têm que ser exatamente iguais? Não. Se elas forem de valores diferentes, haverá uma compensação proporcional. Então, vamos imaginar que eu devo 10 mil reais para o meu irmão e ao invés dele me causar um prejuízo de 10 mil também, ele me causou um prejuízo de 4 mil reais. Então, eu estou devendo 10 mil para ele, ele pega meu carro e bate, leva na oficina, faz um orçamento e fala, olha, Ricardo, eu tenho que te pagar 4 mil reais, que é o que o mecânico diz que vai ficar o conserto. Posso dizer para ele, olha, vamos fazer uma compensação parcial. Lembra que eu te devo 10 mil? Agora você tem que me pagar 4. Vamos compensar essas obrigações na medida em que elas se equivalem. E aí eu vou te pagar só o restante. Eu vou te pagar, então, 6 mil reais ao contrário de 10. Beleza? Beleza. Ok. Isso é obrigatório? Isso é automático? Bom, quando a gente estiver falando de duas dívidas líquidas já vencidas e de coisas fungíveis, é o caso de dívidas pecuniárias, por exemplo, já que o dinheiro é um bem fungível, aí a compensação acontece por força de lei. Esse exemplo que eu estou dando aqui, esses exemplos foram exemplos, né, de uma dívida minha com meu irmão e tal, de dívidas que
eu imaginei vencidas quando eu pensei nesses exemplos. Elas são líquidas, tanto são líquidas que eu, inclusive, já falei o valor delas, e elas são fungíveis. Nesse caso, então, pelo artigo 369, elas vão se compensar. Se o meu irmão se recusar a aceitar a compensação, eu posso ir a juízo e dizer: olha, juiz, declare a dívida compensada, porque o meu irmão está se negando. Mas o 369 diz que, nesse caso, a compensação acontece por força de lei. Dívidas recíprocas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, a compensação é automática. Agora, e aí, se for o caso, né, se eu precisar ir a juízo e dizer: olha, juiz, declare que a compensação aconteceu, e aí o juiz vai julgar favoravelmente, haverá a compensação judicial. Então, a compensação automática ela é chamada de legal, porque ela acontece por força de lei. Se as próprias partes perceberem, é mesmo, a lei fala isso, então as dívidas estão compensadas, compensação legal. Se for necessário que se vá a juízo para que o judiciário declare a compensação ocorrida, ela será então judicial. Agora, quando as dívidas não são líquidas ou elas não estão vencidas ainda, ambas, ou não são de coisas fungíveis, não há compensação automática, mas ela pode ocorrer de maneira convencional. Quer dizer, as partes podem, por vontade própria, combinarem, convencionarem que suas dívidas, que ou não são ambas líquidas, ou não são ambas vencidas, ou não são ambas de coisas fungíveis, irão se compensar mesmo assim, porque é do interesse delas. Então, fulano, eu te devo um dinheiro e você me deve esse serviço. Então, são obrigações de. O serviço não é, vamos imaginar que é um serviço até personalíssimo, não é então uma obrigação fungível. Mas eu digo: olha, fulano, vamos compensar uma dívida com a outra? O que você acha? O fulano aceita, a gente convenciona a compensação, isso vai extinguir as obrigações também. Então tá aí os requisitos da compensação no slide, mas são questões que eu já comentei nos exemplos anteriores, né, naquilo que eu já havia falado anteriormente. Não poderá, contudo, haver compensação quando uma das dívidas em questão provier de esbulho, furto ou roubo. Eu combino com alguém: aqui, você tá. Você tem que me entregar um objeto, e eu tenho que entregar um objeto para você também. Eventualmente, vamos compensar aqui uma coisa com a outra e tal. Não, ou então, ou diferente, né? Melhor ainda. O meu irmão me deve, eu devo 10 mil reais para o meu irmão, e aí ele, digamos, pensar o exemplo preciso aqui. Beleza, eu devo 10 mil reais para ele, e de repente ele rouba uma coisa minha, ou furta, ou até toma posse, é um empréstimo não autorizado, digamos assim, e aí eu vou a juízo, exigir que ele me devolva o bem que ele tomou de mim sem autorização, e exijo, inclusive, uma indenização, porque afinal de contas ele roubou um bem de mim e tal. E aí ele propõe, fala: Ricardo, você está me devendo 10 mil reais mesmo? Por que essa indenização que eu tenho que te dar por ter esbulhado o seu bem, a gente não compensa? Nesse caso, não é possível, porque a indenização que ele tem que me pagar é algo fruto de esbulho, e não se compensa uma dívida derivada de esbulho com uma dívida que não tem a mesma origem, né? Essa origem indevida. Também não se compensam dívidas que se originam de comodato, depósito ou alimentos. Alimentos é pensão alimentícia, que pensão alimentícia, a natureza dela requer que ela seja realmente cumprida diretamente, que o devedor pague a pensão alimentícia para o credor, e o pagamento, então, da pensão tem que ser um pagamento
direto, tem que ser um pagamento sem ser por essas formas indiretas que a gente está estudando. E no caso de dívida de comodato e depósito, a lei está pensando em bens que foram entregues em comodato ou bens que foram entregues em depósito e o comodatário ou depositário não querem devolver. E aí propõe uma eventual compensação com uma dívida que exista no sentido contrário. Também não vai funcionar. Não se compensa dívida derivada de comodato e depósito com dívidas de outra natureza. E também não pode haver compensação quando a coisa objeto da obrigação for um bem considerado impenhorável, porque é um bem que a legislação já protege com um nível maior de atenção e faz parte dessa proteção não apenas impedir a penhora desses bens, como também impedir que obrigações ligadas a ele sejam compensadas com outras que já existiam ou que venham a existir. Sempre que a gente toca nesse ponto, né, pessoal que trabalha com empresa e tal, levanta a hipótese da compensação tributária. Fala, isso é a mesma coisa quando um tributo, a obrigação de pagar um tributo é compensada com uma outra obrigação do poder público. Olha, o nome é o mesmo, não é à toa, há uma similaridade, há uma lógica parecida nos dois casos, mas a gente não pode dizer que é a mesma coisa, porque a compensação tributária ela tem requisitos próprios para ela, que o direito tributário explica. Então não podemos dizer que é exatamente a mesma coisa, mas claro, há aqui uma similaridade. Confusão. Segundo o artigo 381, extingue-se uma obrigação quando, na mesma pessoa, se confundirem a qualidade de credor e devedor. Como assim? Alguém contrai uma obrigação consigo mesmo? Isso é possível? Bom, originalmente, acho que não. Eu não consigo imaginar alguém que de cara já cria uma obrigação consigo mesmo. Mas no decorrer do tempo isso pode acontecer. Vamos imaginar que Júnior pegue um dinheiro emprestado com o pai dele, R$ 1.000. Então, Júnior é o único herdeiro desse pai. Vamos pegar um exemplo bem delimitado para ficar fácil de entender. Júnior pegou R$ 1.000 emprestado com o pai. Então, hoje ele está devendo R$ 1.000 para ele. Esse pai vem a falecer pouco tempo depois. E tudo que é do pai passa a ser de Júnior, que é o único herdeiro dele. Inclusive os créditos. Tudo que o pai de Júnior tem a receber dos seus variados devedores passa agora a ser crédito de Júnior. Inclusive o crédito do pai com Júnior. Então, Júnior devia para o pai, com o falecimento deste, o crédito passa a ser de Júnior, e por uma questão, então, sucessória, Júnior acabou se tornando credor da própria dívida. Você vai pensar, nossa, Ricardo, mas você viajou longe para exemplificar a confusão. Ó, é porque essa modalidade realmente ela é inusitada. Alguém ser credor de si mesmo tem que ser uma hipótese assim, bem específica para isso acabar acontecendo. E tá aí o exemplo. Fui longe mesmo, mas é uma situação possível. Quando o Júnior herda o crédito que ele próprio tem que pagar, ele se torna credor de si mesmo, e isso faz com que ocorra a confusão. A obrigação vai ser extinta, porque afinal de contas não faz sentido a gente seguir o direito seguir com uma obrigação em que credor e devedor sejam a mesma pessoa. Se a confusão por algum motivo deixar de existir, por exemplo, Júnior celebra com um banco a transferência de todos os créditos que ele herdou do seu pai. Então a confusão deixou de acontecer, né? Júnior se tornou credor de vários créditos, inclusive aquele que ele próprio tinha que pagar, mas se ele celebra com um banco a venda desses créditos todos, a confusão deixa de existir e a obrigação original é restaurada.
Mas isso é ainda mais peculiar, é ainda mais incomum do que a própria confusão. De todo modo, o Código Civil explicou isso aí. Quando cessa a confusão, a dívida original é restabelecida agora com o novo credor, ou se houve um novo devedor estabelecido, enfim, agora com as novas pessoas envolvidas. Caso contrário, enquanto a confusão persistir, entende-se que as dívidas em questão foram extintas. E por fim temos a figura da remissão, remissão com 2 S, que significa perdoar. Não confundam um outro termo jurídico, que é remissão com C cedilha, que significa resgate, muito usado lá no processo civil para falar de remissão de dívida, remissão de bens. No direito civil, no direito obrigacional, nós vamos falar de remissão com 2 S's, que é o ato de remitir. Quem pratica essa remissão está remitindo a dívida, está, portanto, perdoando a dívida, e isso pode ser total ou apenas parcialmente. E quando isso acontece, obviamente, a dívida é extinta, total ou parcialmente. É preciso que isso dê de maneira clara, assim, comprovada. É até possível a gente imaginar uma remissão tácita, mas é preciso que seja induvidosa. A remissão tácita é aquela que não foi dita pelo credor, e a remissão é um ato do credor sempre. O credor ele não expressou o perdão, mas ele age como alguém que aparenta ter perdoado a dívida, ter remitido a dívida, a obrigação. Então é uma remissão tácita. Mesmo ela não sendo explícita, é preciso que ela seja induvidosa, quer dizer, que não haja dúvida. O comportamento do credor é de tal maneira que não tem como a gente entender que ele não tem agido de maneira a perdoar a dívida. Então, por exemplo, esse credor ele jamais emitiu um documento de remissão, mas ele não apareceu no dia em que a dívida tinha que ser cumprida. Ele não apareceu para receber a dívida. O devedor liga no dia seguinte e ele fala: não, preocupa com isso não. Não quero receber essa dívida, não. Você é meu amigo, eu não vou cobrar de amigo meu. Percebe? O credor que não aparece para cobrar, que diz para o devedor não se preocupar, que diz para o devedor: você é meu amigo e eu não cobro de amigo. É um credor que está dando várias demonstrações que ele perdoou a dívida. Ele nunca assinou um documento de remissão, explicitamente falando, mas ele tem um comportamento de quem remitiu a obrigação. Então é preciso que haja por parte do credor ou uma declaração expressa de remissão ou um comportamento que indique de maneira induvidosa a remissão, como é necessário também que por parte do devedor tenha havido a aceitação desse perdão, ou de maneira expressa ou de maneira implícita também. Vamos imaginar que credor e devedor queiram fazer uma remissão expressa. Beleza, eles vão pegar um documento, vão colocar lá termo de remissão. Credor fulano de tal, com expressa anuência do seu devedor fulano de tal, declaram que a obrigação XYZ está remetida por esse ato, total ou parcialmente, de maneira irrevogável, por motivos pessoais, por motivos particulares, seja lá o que quiser que se coloque ali, mas as partes assinam, temos uma remissão expressa com a intenção de perdoar e a aceitação do perdão também expressas. Agora, um credor que está implicitamente perdoando a obrigação, vamos imaginar que o devedor também fala: que bom, que legal, não toma nenhuma providência para cumprir a obrigação de maneira forçada, é um devedor que implicitamente está aceitando a remissão. Um devedor que, por exemplo, não aceita
que o credor não o cobre, ele, por exemplo, procura a consignação em pagamento. Ah, você não foi me cobrar, então vou consignar em juízo, porque eu quero, faço questão de pagar a dívida. Beleza. Agora, o credor não cobra, devedor não procura a consignação. Credor diz para o devedor não preocupar. Devedor responde: muito obrigado, que bom. A gente está vendo uma remissão implícita, sem dúvida, que é possível também. E com isso, meus amigos e minhas amigas, finalizamos essa abordagem sobre formas indiretas de pagamento. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo com novos temas, novos assuntos. Abraço, até logo, tchau.